No capítulo 1079, tivemos a primeira demonstração de força verdadeira do Shanks, o Ruivo. Agora, no capítulo 1080, vemos o lendário herói da marinha finalmente em ação. Essa sequência de capítulos parece até ser o Oda querendo nos mostrar o novo patamar em que a série se encontra. Luffy já é um Yonkou e essas manifestações de poder são certamente dignas de um rei dos piratas. Esse é o próximo patamar que Luffy precisa chegar. Esse é o nível que ele precisa alcançar para realizar seu sonho. Devido a esses momentos tão marcantes e tão esperados terem vindo um em seguida do outro, muitos leitores começaram a comparar o feito realizado por Shanks ao desempenhado pelo Garp. Qual golpe foi mais poderoso? O Kamusari desferido em Kid ou o Galaxy Impact causando grande destruição em Hachinosu? Afinal, dentre essas duas lendas que permeiam esse universo, quem é superior em combate? O pirata mais forte da atualidade ou o marinheiro mais poderoso de todos os tempos? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo, contando, claro, com a grande participação de vocês. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer essa análise da força do Garp e também do Shanks. E no final do vídeo, chegar na conclusão de quem hoje é mais forte entre os dois. Então fica comigo até o final e não esquece também de votar na gente no IBEST, tá? Tá aqui, primeiro link na descrição. Vamos que vamos pra cima, muito obrigado pelo apoio e não esquece de deixar aquele like também nesse vídeo e se inscrever no canal. Simbora agora comparar Garp e Shanks. O Oda enfatizar a força desses dois personagens e trabalhar eles agora na reta final de One Piece não é à toa. Pra gente entender um pouco melhor a grandiosidade presente em Shanks e Garp, primeiro é muito importante vermos o background dos dois personagens no que diz respeito à força. E como diz o ditado, primeiro os mais velhos. Monkey D. Garp possui a alcunha de O Punho, o que atesta a força monstruosa de seus socos. Se restava dúvidas sobre sua força lendária, agora não resta mais. Em sua luta contra Don Shinjao, ele alegou ter destruído 8 montanhas durante seu treinamento para enfrentá-lo. E visto seu Galaxy Impact, eu começo a acreditar que ele pode ter destruído alguma dessas montanhas com um único soco. E para reconhecermos a verdadeira força de Garp, temos que nos atentar a duas frases proferidas por ninguém mais ninguém menos que Gold Roger. A primeira, do capítulo 551, onde ele afirma que ambos se enfrentaram várias vezes até a morte. O que traz uma ideia muito clara de equivalência, afinal, nenhum dos dois de fato matou o outro enquanto lutavam. E não obstante, temos a passagem no capítulo 965, onde o Rei dos Piratas afirma que para tentar pegá-lo, a marinha precisa enviar o Garp ou o Sengoku, o que reforça a ideia de que o herói da marinha é alguém num nível equiparável ao do Roger, e o próprio reconhece isso. Então chegamos a uma conclusão de que em seu auge, o nível de força do Garp era digno de um rei dos piratas. Eu não vou colocar nessa equação aqui os eventos de God Valley, porque eles são muito incertos, e o cenário de como foi a luta lá ainda é muito nebuloso para levarmos em consideração. Afinal, Roger e Garp podem ter enfrentado apenas Rocks e Shebeck juntos, ou eles podem ter derrotado todos os piratas Rocks. Mas como há uma margem especulativa muito grande nesse evento, vamos manter o pé no chão, tá? Vamos com calma, que o que foi levantado aqui já é o suficiente para reconhecer que o Garp no seu auge tava na prateleira ali, né, dos personagens mais poderosos de One Piece. Agora é hora de falar de Shanks, que assim como Garp, também tem mais menções à sua força do que propriamente momentos de exposição de seu verdadeiro poder, mas as ações do Shanks durante toda a obra deixam muito mais fácil a gente analisar e entender qual o seu verdadeiro nível de força. Porque o pouco que apareceu já foi suficiente para mostrar muito do seu poder. O primeiro vislumbre que temos do Shanks partindo para o confronto é contra simplesmente o próprio Barba Branca, conhecido por ser, desde antes da grande era dos piratas, o homem mais forte do mundo. É claro que nessa conjuntura o Shirão estava doente, mas mesmo nessas condições, a gente viu o poder avassalador do homem que preocupava o próprio Sengoku, o marinheiro que, junto de Garp, era o único que Roger considerava suficientemente poderoso para enfrentá-lo. Então, ao colocar o Shanks trocando golpes com o Barba Branca e partindo os céus, temos o Oda deixando claro que a força desse homem de apenas um braço pode ser considerada, no mínimo, próxima à do homem mais forte do mundo.
aparentemente começou bem o rapaz. E não só isso, no final da Guerra de Marineford, o vemos defender um poderoso punho de magma do futuro almirante de frota Sakazuki, muito provavelmente o marinheiro mais forte da nova geração. E o reconhecimento da força de Shanks por parte da marinha é tão grande que através de poucas palavras ameaçadoras, o Ruivo para a guerra. Também vale lembrar que de alguma forma ele impediu o Kaido de ir até Marineford, num cenário que não é muito claro, mas parece importante ressaltar que quando Luffy é capaz de ferir o Kaido, ele lembra do rosto de todos aqueles que já o feriram, provavelmente na época em que foram capazes disso, afinal, o Barba Branca tá mais jovem com seu cabelo longo. Então é provável que o Ruivo tenha ferido não faz muito tempo. Não é nada confirmado, mas pode ser que isso tenha acontecido nesse momento em que ele foi impedir o Kaido de ir até Marineford. O importante aqui é saber que, mais uma vez, o Oda coloca o Ruivo para interferir diretamente nas ações de um verdadeiro monstro. Primeiro Barba Branca, depois Kaido. Todos esses feitos também apontam Shanks como um dos personagens mais poderosos de One Piece, capaz de enfrentar os mais fortes piratas e os mais fortes marinheiros. Também é legal lembrar que ele meteu um hackzão do rei Wi-Fi, Bluetooth e ondas de rádio UHF banda larga a quilômetros de distância para fazer um almirante cagar nas calças, chorar. Além de tudo isso, Shanks também é dito como um grande rival do maior espadachim do mundo, Drácula Mihawk, o adversário que ele já enfrentou diversas vezes e ambos ficaram conhecidos por seus lendários duelos. Então ao enfrentar Sakazuki, Barba Branca, Kaido e Mihawk, fica claro que Shanks é um dos personagens mais poderosos da obra, mas foi seu feito contra o Kid que mostrou um vislumbre de seu verdadeiro poder. Shanks também é um personagem com uma força digna de um rei dos piratas. Isso porque não mencionamos sua velocidade surreal. Para defender Kobe, ele praticamente teletransportou para frente do Akainu, tal como para atacar Kid, que como um relâmpago, Shanks surgiu em sua frente em apenas um segundo, atacando com uma força descomunal. E descomunal também é a beleza dessa estampa aqui na nossa loja, mano. Checa lá, simplesmente maravilhosa, rejeição divina. Vale a pena dar uma conferida, assim como também as outras estampas lendárias. Ou seja, por tudo que já foi mostrado até agora, é certo que o Shanks e o Garp estão num patamar que pouquíssimos outros dividem. E pegando esses feitos isolados, é difícil mensurar quem dos dois sairia vencedor em um combate. Já pensando nesse vídeo, eu decidi perguntar no meu último review o que vocês achavam dessa luta com o intuito de trazer o ponto de vista de vocês para no final tecer a minha perspectiva sobre esse cenário e essa batalha, trazendo outros pontos que eu quero muito levantar sobre a força desses dois personagens. Então agora eu vou pegar a opinião de vocês, como eu disse, um vídeo interativo que vocês iam ter forte participação para comentar em cima delas. Fabrício Silva disse: em quesito de experiência o Garp vence, porém tem que ver quem aguenta mais tempo na trocação. O Garp não parece estar fora de forma, tirando que o Ruivo não parece ser de briga, ele é mais diplomata, tem isso também. É certo que o Shanks é alguém que evita combate, mas como a gente está criando um cenário imaginário para essa batalha, acho que isso não acaba se aplicando muito aqui. Porém, essa questão de experiência é realmente um fator importante. O Rayleigh já disse que existe certo nível para o que pode ser ensinado sobre o Haki e que para chegar aos níveis mais avançados da técnica é preciso enfrentar adversários que o façam superar seus limites. Então lutar contra o Roger diversas vezes até a morte é certamente um fator diferencial e que pesa muito a favor do Garp, mas também tem a questão de estamina, Como a gente viu durante o confronto entre Rayleigh e Kizaru, que ficou muito mais evidente no mangá, o Rei das Trevas, apesar de estar se mantendo igualado contra o Almirante, já estava sentindo o peso de ter ficado 20 anos aposentado sem lutar. Só que diferente do Rayleigh, o Garp permaneceu ativo até hoje. Nos últimos anos ele continuou sendo um vice-almirante e instrutor de novos marinheiros. Então, por mais que hoje tenha 78 anos, o seu preparo físico certamente não deve ter decaído tanto como o do Rayleigh. Soa até engraçado falar de decadência de preparo físico de um cara que atravessa o Calm Belt a nado, mas tudo bem. Só que mesmo assim, mesmo o cara tendo conservado mais ali sua força por estar ativo e tudo mais,
o Garp continua tendo 78 anos. E por mais que seja uma lenda, é difícil acreditar que ele permaneça exatamente com a mesma estamina de quando tinha 40, né? Eu sei que ele não tá doente como Barba Branca tava, mas acho muito difícil ele manter o auge em uma idade tão avançada. E como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ele ter mantido esse auge é simplesmente impossível. O Henrique Santos deu um papo bem pé no chão e disse: "Não vou arriscar, kkk. Os dois são monstros e também não foi muito especificado a força do Garp e nem a do Shanks." E eu, pra ser bem sincero, concordo com isso. Acho que a gente tem muitas menções, dá pra fazer muitos comparativos e especular bastante em cima. Mas ser preciso com o nível de força desses personagens é muito complicado. Principalmente por a gente nunca ter visto eles lutarem com tudo que tem a oferecer. Mas como a proposta do vídeo é chegar a uma resposta, ou pelo menos ver a opinião da maioria da galera e dar minha visão do que eu acredito ser, a gente vai trabalhar com as informações que a gente tem para chegar na perspectiva mais próxima da realidade, baseado em tudo que foi dito e mostrado no mangá. Pra minha surpresa, a maioria das pessoas comentaram que o Garp venceria esse combate, como o Drash, o Borsalino, o Miguel Doritos de Queijo, o Arthur Silva, o Elton Mafambana, o Jailson Android, o Fearless e outra galera. E eu acho que essa percepção se deve muito a dois fatores. O primeiro, óbvio, é o hype absurdo que envolveu todo mundo no último capítulo. Tivemos apenas um lampejo do que o Garp é capaz de fazer e já foi suficiente para surpreender, sendo que a gente já esperava muito dele, e o que foi mostrado fez a gente ficar de queixo caído. Então, óbvio, a onda do hype conta muito para nossa percepção momentânea da obra, mas outro ponto fundamental que eu atribuo a essa percepção, além das comparações de Garp com o Roger, é a admiração, o carinho e o respeito gigantesco que o Oda tem por personagens mais velhos. Temos uma passagem no SBS do volume 82 que é muito importante e a gente não pode esquecer de levantar ela quando falamos de força de personagens idosos em One Piece. Um leitor perguntou: "Eu acho que One Piece tem vários personagens que são mais velhos, mas isso é algo que simplesmente não pode ser evitado por conta da natureza da história? Ou é porque você sofre da doença 'eu vou morrer se não desenhar personagens mais velhos'?" E o Oda com maestria respondeu: "Eu amo caras mais velhos. Eu acho que tanto homens quanto mulheres se tornam mais profundos e interessantes conforme envelhecem. Eles normalmente são figuras muito fascinantes, mas a verdade é que você também fica enfraquecido quando envelhece. Sempre me desagradou ver jovens insultando e desrespeitando os mais velhos, por algo tão factual da vida que é envelhecer. Então uma das fantasias que eu aplico em One Piece é um mundo em que vovós e vovôs, velhos e velhas, ainda estão arrebentando geral e xingando pra valer. Você também será um velho como eles um dia, não seria legal ser tão durão assim?" Ou seja, podemos ver claramente que o Oda conserva as forças de alguns personagens com idade mais avançada para manter eles como velhotes que conseguem acabar com a raça de um Zé Ruelas. Essa declaração diz que os velhos em One Piece ainda são muito fortes, de fato, mas não que são tão poderosos quanto em seu auge. E como a gente já viu, Rayleigh não era mais o mesmo, Barba Branca também não era capaz de lutar como antigamente, e já que a gente está falando sobre o próprio Garp, o mesmo já mencionou dentro das páginas de One Piece que não é mais capaz de fazer o que um dia já foi. Ou seja, mesmo para ele naturalmente a idade chegou. O Garp não é mais o que ele era antigamente. Quando vamos ao capítulo 438 de One Piece, vemos Garp fazer a seguinte declaração depois de tentar bombardear o navio do Chapéu de Palha com balas de canhão lançadas pela própria mão. "Estou quase velho demais para isso, eu perdi muito poder ao longo dos anos." Em outras traduções, como oficial da Viz, temos: "Eu odeio envelhecer. Elas, as balas de canhão, não voam nem metade da velocidade que voavam antes." Isso é o próprio Garp implicando que em seu auge, seu poder era ainda maior. Se levarmos a tradução da Viz ao pé da letra, é como se o próprio tivesse dizendo que hoje ele não tem nem metade da força que já teve. Mas eu não levaria isso dessa forma tão extrema, até porque a tradução mais próxima do original em japonês seria mais ou menos aí: "Eu não queria envelhecer, meu poder está diminuindo ultimamente."
Por isso, eu não acho que ele tenha perdido metade da força, mas certamente parte do seu poder esvaiu-se com a idade. É um fato incontestável. Com sua idade avançando, o poder dele vai decaindo, dentro e fora do universo de One Piece. Isso é um fato da vida. Então, por mais que o Garp continue surpreendente, extremamente poderoso e seja capaz de sim peitar um Yonkou, o velho Garp não é o Prime. Se um dia ele foi, vamos colocar aí numa escala meio doida, né? Nível 100, um dos personagens ou o personagem mais forte que já existiu. Hoje, apesar de ser super poderoso, ele infelizmente não se encontra no mesmo patamar. E com essa constatação, a gente entra nos últimos comentários que eu vou levantar aqui no vídeo. O Last Shadow disse o seguinte: eu acho que provavelmente o Shanks por uma pequeníssima diferença, quase que apenas só pela diferença de idade. Ambos têm um poder ofensivo devastador, tá mais que claro. O Shanks tem o Haki da Observação avançado e não sabemos se o Garp tem isso. Mas em contrapartida, o Garp terá um Haki do armamento superior ao do Shanks. E fisicamente, o Garp deveria de aguentar tancar mais dano que o Shanks. O Shanks possivelmente mais rápido que o Garp, tanto um como o outro devem ter ainda algo escondido na manga. Apesar de penso o Garp ainda não demonstrar nenhuma doença pela idade como Barba Branca, penso que só pela diferença de idades / cansaço o Shanks venceria. E eu concordo em grande parte com essas afirmações. Também gosto de pensar que o Garp terá um Haki do armamento superior, enquanto o Shanks terá uma visão futura mais avançada. Sinto que o Ruivo tem uma vantagem quando se trata de velocidade, mas o marinheiro pode ser superior no que diz respeito à força bruta destrutiva. Só que no fim das contas, o Garp pode ter um Haki da Observação tão poderoso quanto o Shanks, ou o Shanks ter um Haki do armamento tão poderoso quanto o Garp. Ainda precisamos de um pouco mais de informação para cravar isso com segurança. E eu também sinto que a batalha seria decidida nos mínimos detalhes e ao fim o Ruivo venceria com uma pequeníssima diferença, principalmente por culpa da idade avançada. E como a gente tem vários precedentes em One Piece, lutas nesse nível que os personagens são realmente muito fortes, se não tem o Luffy participando, costumam durar vários e vários dias, como foi o caso do Kaido contra Big Mom, que durou 3, Aokiji contra Akainu, que durou 10, Ace contra Jinbei, que durou 5 e por aí vai. Então, por mais que o Garp seja realmente muito brabo, é difícil pensar que ele manteria tanta estamina quanto o Shanks numa batalha de tão longa duração. Como ficou provado aqui, o Garp é um verdadeiro monstro absoluto, mas seu ápice de poder ficou no passado. E hoje, Shanks está no auge do seu vigor e tem exatamente metade da idade do Garp. É uma diferença gritante, tá? 78 anos para 39 anos. Em dois personagens que figuram um patamar tão elevado, é certo que isso pode acabar, né, pesando um pouco negativamente pro Garp. O próprio Kaido questionou as habilidades da Mama, que tem 68 anos, falando que ela tava velha, tava ficando gagá e já não era mais a mesma. Mais um ponto aí indicando que a idade pesa. O Rev chegou completando esse pensamento. Bom, o Shanks no penúltimo capítulo usou o ataque do Roger, o que provavelmente indica um nível de poder semelhante. Garp no seu auge beirou a morte várias vezes quando lutou contra o Roger, ou seja, se o Shanks tem um nível de poder parecido com o Roger e o Garp não está em seu auge, logo Shanks é levemente superior ao meu ver. OBS. Roger também ficou à beira da morte em suas lutas contra o Garp no auge. Pois é, o que nos foi mostrado do Garp e Roger indica perfeitamente que ambos estavam ali, né, em pé de igualdade quando se enfrentavam. Shanks parece ser aquele que mostrará tudo ou quase tudo que o Roger era capaz de fazer em seu auge, então eu acho que é uma linha de raciocínio muito plausível. No auge, Roger, Garp e Shanks deveriam ter um nível de poder consideravelmente parelhos, e como o Garp agora não tá mais como estava no passado, é muito provável que o Shanks esteja levemente superior. E na minha opinião, caso uma batalha dessas rolasse até o final, ela, assim como os embates entre o Rei dos Piratas e o Herói da Marinha no passado, terminaria com os dois à beira da morte, mas o Ruivo, por muito pouco, se consagrando vencedor. Daria Shanks com extrema dificuldade.
Aí o Fantasminha camarada disse que o Shanks leva pela resistência, tal como o Thomas, que disse que daria Shanks com muita dificuldade. E o Caio Mendes teceu o que eu acredito ser um bom ponto de vista também. Muito provável Shanks por ser mais jovem e estar no seu auge. Garp perderia por cansaço, porém provavelmente estaria em vantagem por maior parte da luta. Eu não sei se o Garp manteria o maior domínio da luta, acho que seria bem equilibrado para os dois lados, mas certamente a resistência do Garp seria um fator decisivo no combate que pesaria contra o herói da marinha. O Ivanilson Soares veio e cravou esse mesmo pensamento. Com certeza o Shanks, até pelo fato do Garp não estar mais no auge. E eu acredito que é bem por aí. Se esse confronto rolasse hoje, minha aposta, por mais difícil que seja decidir entre os dois, seria em Shanks. Mas agora, se colocássemos o Garp no auge para enfrentar o Ruivo sem um braço, eu sinto que ainda seria muito difícil decidir um vencedor entre essas duas lendas. Mas nessa ocasião, minha aposta seria no lendário herói da marinha. Ou seja, na atualidade, Shanks venceria com extrema dificuldade. Em um cenário hipotético com os dois no auge, eu acredito que Garp se consagraria vencedor, também com extrema dificuldade. Os dois terminariam nos dois cenários à beira da morte. Acho que a falta de um braço também pesaria negativamente pro lado do Ruivo. No fim das contas é isso, eu acho que nos dois cenários ambos terminariam muito perto da morte. Tipo o Luffy quando lutou contra o Rob Lute, né? Que ele ficou ali, mano, ganhou, mas a que custo? A que custo venceu? E isso pra mim, né, por mais que um saia ganhando, os qualifica ali no mesmo e mais alto patamar de força em One Piece, que é basicamente ter um nível ali digno de Rei dos Piratas. Detalhe, Garp Velhote ainda tem um buff contra o Shanks porque carrega um rancor enorme em direção ao Ruivo por ele ter influenciado o Luffy a virar um pirata. Mas isso eu acho que não entraria muito nessa equação não. E pra terminar, né, em relação qual é mais forte, o Kamusari ou Galaxy Impact, eu acredito que seja o Kamusari, tá? Até porque o Garp ele fez ali um golpe em área, né, que poderia talvez ser ainda mais expansivo, mais brutal, mas claro, tinha o Prince Gruz ali no lado, tinha a neta da Tsuru, então ele não poderia dar um golpe com toda a sua força, senão, meus queridos, aquela ilha ali vai saber o que poderia acontecer. Então acho que o Shanks deu um golpe realmente para finalizar por completo um Supernova muito poderoso e o Garp falou, meu irmão, vou dar-lhe um porradão aqui em área absurdo, mas que talvez se fosse mais centralizado, mano, só potencializado ali em volta daquele punho e ter lhe dado um porradão, talvez pudesse ser tão forte quanto o Kamusari. Mas a minha aposta é que nessas duas ocasiões aí, o Kamusari de Shanks foi mais poderoso que o Galaxy Impact. Porque eu ainda acho que o Garp tava dando uma maneirada ali, né? Porque se desse com toda a força, ia pegar na neta da Tsuru, a Tsuru ia reclamar com ele depois, ou ia pegar nos escravos que estavam lá, se bobear acertava o Kobe de tabela, vai, cara, de verdade, vai saber qual é o potencial do golpe do Garp totalmente concentrado e dando tudo de si. É simplesmente gigantesco. O do Shanks a gente basicamente viu, né? Porque o que ele fez ali com o Kid pra derrotar com um golpe só, não foi mais ou menos não, né? Foi muito bem concentrado e levando muito a sério, principalmente levando em consideração o perigo que o Kid apresentava para os seus companheiros. E é isso, esse foi o vídeo e olha só, muito importante, tá? Comenta aí o que você achou, concorda com a minha opinião? Acha que o Shanks de fato venceria? Acha que no passado Garp seria superior ao Ruivo? Deixe seu comentário e também não esquece de votar na gente no prêmio IBEST, tá bom? Vale muito o seu voto, vou agradecer demais também e tô com muita fé que nessa segunda aí a gente já, ó, esteja classificado para a próxima etapa, tá bom? Não esquece também do like, se inscrever no canal e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, aonde? No próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Vamos lá, pode para secreto relaxado, mano. Cheguei na primeira divisão do FIFA e tô bem, pô. Tô bem. Eu joguei só 7 seasons, eu acho, e ganhei todas, pô. Classifiquei em todas. Tô lá, primeira divisão do FIFA, do temporadas. E é isso, pô. Não acho que eu vou ser campeão de primeira, mas, ó, tô de olho pra pegar esse título aí da primeira edição de temporadas, hein? Quem mais aí é um nerd do FIFA? Eu gosto. Só jogo com PSG, que é apelão pra caramba. O Mbappé me lembra até o Cristiano Ronaldo do FIFA 2013.
Bom demais. Só falta cabecear tão bem quanto o monstro. Na minha cabeça eu sou o melhor.